tudo bem com vocês? Vamos aqui dar prosseguimento aqui à nossa disciplina de Biologia 1, né? E eu vou falar... Agora vai ser a nossa última aula da apostila 3, né? Que é a aula 13. Eu vou falar sobre Fisiologia do Sistema Endócrino, certo? E antes de começar aqui a aula propriamente dita, né? Queria dar uma dica aí, né? Para você, garotão, tá a fim de conquistar, né? Uma menina. Beleza. Quando você estiver conversando com ela, né, o que é que você vai fazer? Você vai dar um toque nela, no braço dela, faz um carinho no cabelo dela, né? Ao decorrer da conversa, você vai, né, tocando ela, né, devagarinho, e assim vai. E isso vai fazer com que ela libere ocitocina, certo? Que é um hormônio que é produzido no hipotálamo, que é uma glândula que a gente tem embaixo do cérebro, certo? Aí, né, ela vai liberar essa ocitocina, né, que ela é um hormônio que é importante para as contrações uterinas, né, durante o parto, para a amamentação, né, também é importante, mas ela tem uma função secundária, né, que é proporcionar prazer, né, para a mulher. Então, enquanto ela estiver liberando a ocitocina, enquanto você vai ficar tocando nela, vai ficar liberando a ocitocina e vai sentir mais prazer, né? E daí vai ficar muito mais fácil dela ficar afim de você, né, começar a gostar de você e assim vai. E a ocitocina, gente, ela é um dos vários hormônios produzidos dentro do nosso corpo. E os principais nós iremos falar aqui, agora nessa aula, certo? Então, vamos lá. Falar aqui sobre o sistema endócrino. Certo? E aí, gente, vocês gostaram aí? Meninas aí gostaram da dica? No começo da aula aí. Só torce pra gatinha que tu tá a fim de pegar, não ter assistido essa aula, porque senão ela já vai perceber, né, que tá tocando nela e tal. Vai... Ixi, o Eduardo falou aqui. Esse cara tá querendo me pegar e tal, não sei o quê. Beleza. Então é o seguinte, o nosso sistema endócrino, né, ele é o sistema, basicamente o sistema hormonal do nosso corpo, né? E para que servem os hormônios? Os hormônios, eles são mensageiros químicos, certo? Dentro do nosso corpo. E eles vão levar uma mensagem para determinadas células que dirão, né, como essas células têm que se comportar em um determinado momento. Esses hormônios, eles são muito específicos, né, para determinadas regiões do nosso corpo. Por quê? Porque as células que recebem a mensagem dessas substâncias químicas, elas têm que ter receptores na membrana plasmática, certo? Para esse hormônio, né? Porque senão elas não vão responder. Então, esse hormônio, né, eles têm células-alvo no nosso corpo, né? Células-alvo que vão ter os receptores específicos na membrana para ligar com o hormônio, certo? E um detalhe que é importante, né, que vale a pena a gente salientar, é que nós temos dois tipos de comunicação no nosso corpo. Nós temos a comunicação elétrica, que é feita pelo sistema nervoso, certo? Que foi o tema da nossa aula 12, da aula passada, né? Através dos neurônios, né, vai ter o impulso nervoso, né, que é uma corrente elétrica. E nós temos também a comunicação química, que é feita justamente pelos hormônios, né, pelo nosso sistema endócrino. E um detalhe interessantíssimo é que a comunicação elétrica, ela é bem mais rápida do que a comunicação química. Por exemplo, vamos dizer, né, que você vai atravessar a rua, né, se esquece de olhar para um lado e para o outro, você pisa ali na rua, né, passa um carro de uma vez. Você toma logo um susto, né? Esse susto que você tomou, essa primeira mensagem foi dada pelo sistema nervoso, né, o sistema nervoso central, que a gente falou que é o ato reflexo, né? Então, você tira ali o pé do meu fio, né? Porque senão você vai morrer. Aí, ao mesmo tempo, esse sistema nervoso, ele vai estimular duas glândulas, né, no nosso corpo, né? Ou seja, glândulas endócrinas, glândulas produtoras de hormônio, certo? Que vão ficar em cima dos nossos rins, que elas são chamadas de adrenais. E essas adrenais, elas vão jogar na corrente sanguínea, né? Porque é assim que os hormônios são transportados no nosso corpo, através do sangue. Então, elas vão jogar um hormônio chamado de epinefrina, né? Que é a famosa adrenalina. E aí, quando essa adrenalina entra na corrente sanguínea, ela vai atingir determinadas células,
fazendo com que você adote um comportamento de luta ou fuga, certo? Para se proteger daquele perigo. Beleza. E essa resposta, certo? Essa resposta química, ela é mais lenta e ela vem depois da resposta nervosa. Então, são dois tipos de mensageiros, né? O elétrico, através do neurônio, e o químico, através das glândulas endócrinas, certo? Que são produtoras de hormônios. Beleza. Sabendo que os hormônios eles são produzidos por glândulas, né, chamadas de endócrinas, né? Porque elas vão jogar o produto da sua secreção dentro da corrente sanguínea, vamos ver aqui as principais glândulas que formam o nosso corpo. Então, elas, né? Beleza. Então, né, vamos começar aqui pela cabeça, né, que vai aparecer uma glândula endócrina chamada de epífise, certo? Mas ela é mais conhecida como glândula pineal. Aqui, ó. Glândula pineal, certo? E essa glândula, ela está envolvida no controle dos ciclos circadianos, né? Então, basicamente, ela vai fazer o quê? O controle de vigília e de sono. Beleza. Então, né, vai estar envolvido, né, no nosso ciclo sono-vigília, né? Ver quando a gente vai estar acordado, quando a gente precisa dormir, certo? E aqui eu vou ter um hormônio, nessa glândula pineal, que é produzido no escuro, que é chamado de melatonina, certo? Beleza. Essa melatonina, por isso que é importante, né, quando você for dormir, dormir num ambiente escuro. Por quê? Porque quanto mais escuro o ambiente, mais melatonina será liberada e melhor será a qualidade do seu sono. Beleza. Falando aqui da glândula pineal, vamos falar agora dessa glândula aqui, ó, é chamada de hipófise, certo? Ou glândula pituitária. Aqui está ela e está o hipotálamo, né? Vou falar aqui da glândula pituitária, que é chamada também de hipófise. A gente tem a hipófise anterior e a hipófise posterior. Lembrando que a hipófise anterior, ela pode ser chamada de adenohipófise e a hipófise posterior é chamada de neurohipófise, certo? E falando aqui da hipófise, né, vamos falar agora do hipotálamo, certo? Depois, né, do hipotálamo, a gente viu aqui hipófise, hipotálamo. A gente tem aqui, ó, essa glândula aqui, que é a tireoide, e tem as glândulas também paratireoides, certo? Que são 4 glândulas menores que ficam atrás da tireoide. Beleza. E daí, a gente tem também... A gente vai falar de todas essas glândulas aqui depois, certo? Aqui estou dando só uma olhada geral, para depois a gente falar de cada uma por vez. Aí aqui também a gente tem uma glândula que é comum, né, também em homens e mulheres, que é o pâncreas, certo? Aí nós temos aqui, ó, as glândulas adrenais ou suprarrenais, que eu falei, ó, vão liberar adrenalina, certo? Que ficam suprarrenais porque está aqui acima dos rins, né? Suprarrenais. E daqui, no homem, a gente tem o testículo e na mulher a gente tem o ovário, certo? Beleza. Vou falar aqui um pouco de evolução, uma curiosidade sobre evolução. Alguns neurônios, né? Alguns neurônios, eles produzem também, né? Esses hormônios nossos, eles são produzidos também por bactérias, por protozoários, certo? Para que eles possam se comunicar, né? Essas bactérias, esses protozoários. Daí, né, para eles saberem o período certo da reprodução, para eles saberem se o ambiente está sofrendo algum problema, certo? Então, para que eles possam saber disso, eles também se comunicam, certo? Então, desde os primórdios, a produção de hormônios, né, essa comunicação química, não é elétrica, é comunicação química. A produção desses hormônios já era importante, né, até para os seres unicelulares. E claro, né, que a gente nada mais é do que o quê? Do que uma replicação daquele ambiente, certo? Porque você é um conjunto de líquidos, né, onde tem várias células, né, que precisam se comunicar por substâncias químicas, que são os hormônios. Então, né, você é basicamente, né, você é praticamente uma terra primitiva, né? E bora lá falar aqui de cada um por vez, né? Vamos começar aqui pelo hipotálamo, certo? O hipotálamo, ele vai produzir através dos seus neurônios,
certo? Porque ele é uma estrutura neuroendócrina. Ele vai produzir a ocitocina, né? Que nós abrimos nessa nossa aula, né? Que é liberada ali pela mulher, né? Estimular o prazer dela. Né? E ela vai ter duas funções principais, né? Fora essa função secundária. As funções principais, né? Na mulher, ela vai ser responsável pelas contrações uterinas, né? Na hora do parto e pela contração da musculatura da mama no processo de amamentação. Já o ADH, né, que também é produzido pelo hipotálamo, né, também conhecido como vasopressina, né, hormônio antidiurético, a gente falou na aula de sistema excretor, certo? A função dele é o quê? É aumentar a absorção de água nos rins, certo? E vai causar a vasoconstricção dos nossos vasos sanguíneos, né? Óbvio, para aumentar a nossa pressão sanguínea, certo? E essa propriedade de causar a constricção dos vasos sanguíneos para o aumento da pressão, é por isso que o ADH é chamado de vasopressina, certo? Lembre-se que caso ocorra alguma deficiência na produção de ADH, né, pelo hipotálamo, a pessoa pode sofrer de diabetes insípidos, certo? O que é que vai acontecer? Ela não consegue absorver, né, não consegue segurar água nos rins, e essa água acaba sendo eliminada, certo? Pela urina. Então, essa diabetes, né, por perda de água, é claro, ela vai aumentar a concentração de solutos no sangue dessa pessoa, né? Só para você ter uma ideia, a pessoa que sofre de diabetes insípidos, ela chega a urinar 15 litros de urina por dia. E como é que sobrevive? Né? Também vai ter que beber 15 litros de água todo dia, certo? Então, tanto a ocitocina quanto o ADH são produzidos no hipotálamo, né? E eles vão ser levados, aqui, né, um texto falando de diabetes insípidos, certo? Aí eles vão ser levados para a hipófise, certo? Que fica muito perto do hipotálamo. E ali a hipófise é dividida em duas, né? Eu tenho a parte anterior e a parte posterior, certo? Parte anterior da hipófise, adenohipófise, parte posterior, neurohipófise. E daí, né, a ocitocina e o ADH, eles vão ser colocados na hipófise posterior e serão secretados por essa glândula, né, depois. Então, beleza. Então, pensa o seguinte, a ocitocina e o ADH, eles não são produzidos na hipófise posterior, são produzidos no hipotálamo. Eles vão ser armazenados na hipófise posterior e quando eles forem precisos, né, no nosso corpo, eles vão ser secretados por ela, mas não são produzidos pela hipófise posterior, certo? Eles vão ser só liberados para a corrente sanguínea. Beleza. Os hormônios, né, que vão ser produzidos na hipófise vão ser produzidos na adenohipófise, certo? Que é na hipófise anterior, beleza? Mas quais são esses hormônios que vão ser produzidos, né? Verdadeiramente produzidos na adenohipófise? Beleza. Então, o primeiro que nós temos ali, conhecido como hormônio folículo estimulante, né? Que é o FSH, certo? Esse hormônio ele vai agir sobre as gônadas, né? Ou seja, sobre os testículos dos homens e sobre os ovários das mulheres, e ele vai auxiliar no processo de formação de gametas, no processo de gametogênese, certo? Aí nós temos aqui outro hormônio também, que é o LH, né? Conhecido como hormônio luteinizante, que a função dele é o quê? Nos homens, estimular a produção de testosterona, e nas mulheres, esse hormônio está diretamente ligado ao processo de ovulação. Tanto o FSH quanto o LH, eles são bem explicados, né, na aula, né, sobre ciclo menstrual, né? Então, primeiro vocês têm que ter um conhecimento sobre o ciclo menstrual, certo? Vai ficar mais fácil de compreender, né, o FSH e o LH, certo? São dois hormônios que agem nas gônadas, certo? Beleza. Daí, já que esses hormônios agem nas gônadas, são hormônios gonadotróficos, certo? Outro hormônio produzido pela hipófise anterior é o hormônio do crescimento, né, conhecido como GH, né? Hormônio do crescimento ou somatotrofina. A função desse hormônio, né,
né, ele vai ser o quê? Ele vai ser liberado, claro, né, quando a pessoa está em fase de crescimento, né, em maior quantidade, e ele vai estimular o crescimento de músculos, né, de ossos, fazendo com que as células consigam captar mais açúcar, né, mais glicose, consigam queimar mais gordura e também consigam absorver mais aminoácidos, né, para o processo de síntese proteica, certo? Um detalhe muito legal aqui, legal assim que eu digo é interessante, certo? É que crianças que têm uma baixa produção do hormônio GH, né, pela adenohipófise, elas vão ter um problema chamado de nanismo. Ou seja, elas não vão completar o seu desenvolvimento como uma pessoa normal, certo? Aqui, ó, manualzinho, né? Esse homem aqui sofre de nanismo, certo? Até um tempo atrás, né, quando a criança tinha problema de crescimento, né, devido a uma carência na produção de GH, ela recebia uma dose de GH retirada da hipófise anterior de pessoas mortas. Só que uma criança, muitas vezes, precisava, tipo assim, uma única dose de 50 pessoas mortas, né, para poder ter um resultado de 50 hipófises. Hoje já existe a tecnologia do DNA recombinante, ou seja, né, descobriram o gene que é responsável pela produção desse hormônio, colocaram numa bactéria e agora essas bactérias elas produzem bastante GH, né, para o tratamento dessas crianças. Agora tem criança que é o contrário, né, ela produz muito GH e cresce demais. Nesse caso, ela tem um problema chamado de gigantismo. Olha que esse ano, né? Beleza. Na fase adulta, a produção de GH ela é bem baixa, certo? Ela está maior na fase de crescimento. Só que o cara que é fisiculturista, né? Ele começa a tomar esteroide anabolizante, né? Ele vai lá, toma o GH, né? Para estimular o crescimento da musculatura. E aí ele pode sofrer um problema chamado de acromegalia, certo? Que é o desenvolvimento das mandíbulas, das mãos e dos pés, certo? Repara lá no rosto do Arnold Schwarzenegger, você vai ver como ele tem uma mandíbula bem proeminente, né? Beleza. Falamos aqui do GH, né? Agora vamos falar da prolactina. A prolactina é um hormônio, né, lactogênico. Ele é responsável nas mulheres pela estimulação da produção de leite pelas glândulas mamárias, né? Logo após o parto, esse hormônio começa a ser secretado pela hipófise anterior, né? E vai ocorrer a produção de leite, né? Enquanto o estímulo de sucção na mulher, né? Também vai fazer com que essa prolactina seja estimulada, né? A produção. Então, tanto a prolactina, né, quanto a ocitocina, elas vão ser jogadas na corrente sanguínea para estimular o processo de amamentação, certo? Agora, uma coisa interessante, com relação à prolactina, né, nos homens, elas têm função, né, também. Óbvio que não é, né, de produzir leite, mas elas atuam nos testículos, auxiliando no funcionamento desses testículos, na produção de testosterona. Aí eu vou falar aqui só mais um hormôniozinho, né, da adenopófise, né, que é o TSH, né, que é o hormônio tireotrófico, ou hormônio tireoestimulante, certo? A função desse hormônio, né, que é produzido pela hipófise anterior, é estimular a produção de um outro hormônio produzido pela tireoide. Então, ele vai estimular a tireoide a trabalhar, certo? Aí aqui a neurohipófise, como eu já falei, né, armazena a ocitocina DH produzida no hipotálamo, e beleza. A hipófise, junto com o hipotálamo, elas são conhecidas como glândulas mestras. Por quê? Porque além desses hormônios, né, que eu acabei de falar, eles secretam vários outros hormônios que, por sua vez, irão estimular a produção de outros hormônios em várias glândulas do nosso corpo. E por que isso acontece? Porque essas duas glândulas estão muito próximas do nosso sistema nervoso central, certo? Já que elas estão próximas do nosso sistema nervoso central, né, principalmente do cérebro, qualquer estímulo que você tem, né, é rapidamente enviado para essas glândulas, que distribuem a informação para as diversas glândulas que nós temos espalhadas pelo nosso corpo, certo? Aí aqui a gente tem a tireoide. Na tireoide nós temos dois hormônios, né, que possuem a mesma função, que é a regulação do metabolismo celular, né, controle do metabolismo basal, certo? Né, esses hormônios, né, eles vão dar a mensagem
para o nosso corpo, né, para várias glândulas do nosso corpo, várias células, funcionarem ou com mais rapidez, né, fazer síntese proteica, né, queimar gordura, captar mais açúcar. Né? Então, essas células ali, ou essas células vão ficar ali tranquilas, né, sem trabalhar tanto. Isso se chama de metabolismo basal, certo? Esses dois hormônios que regulam o metabolismo, né, são chamados de tiroxina, né, que é o T4, certo? E por que T4? Porque ele possui 4 átomos de iodo, né, junto com a tiroxina, né, que é uma tirosina, desculpa, 4 átomos de iodo ligados à tirosina, né, que é um aminoácido. Nós temos também o T3, que é triiodotironina. Por que T3? Porque tem 3 átomos de iodo ligados à tirosina, certo? Beleza. E uma coisa que é bem bacana a gente comentar é o seguinte: a criança, né, ela precisa muito mais do controle do metabolismo basal do que um adulto, né, porque ela está ali em fase de crescimento. E às vezes esse controle ele começa a falhar, né? Começa a faltar a produção desses hormônios, né, do T3, do T4, para fazer o metabolismo acelerar, para construir osso, né, para construir musculatura. E essa criança ela desenvolve retardo mental e sérios problemas de desenvolvimento físico, né? Essa doença ela é chamada de cretinismo. Cretinismo, certo? Na verdade, embora nós tenhamos o T4, né, o T3 ele é um hormônio mais importante no controle do metabolismo celular. Muitas vezes a tireoide, né, dá uma pirada, né? Ela começa a ignorar o aviso de que ela tem que reduzir a produção de tiroxina e ela continua produzindo essa tiroxina, né, sem parar. O que acontece? O cara começa a ter um aumento do metabolismo, né? Começa a ficar muito acelerado, né, muito agitado. Isso é uma doença que a gente chama de hipertireoidismo, que são sintomas do hipertireoidismo, certo? A tireoide, ela fica aumentada. Beleza. Nesse hipertireoidismo, a pessoa fica agitada, né, fica acelerada, fica nervosa. Existe um acúmulo de gordura atrás dos olhos, né? A pessoa fica com os olhos saltados, ó. Certo? As pessoas geralmente são magras, né? Agora pode acontecer da tireoide também ter uma produção baixa desses hormônios T3 e T4. Então, uma produção abaixo do normal. Beleza. E daí, ela vai ter um outro problema que é chamado de hipotireoidismo, certo? Está aqui os sinais e sintomas, certo? A tireoide fica diminuída. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, né, eles podem causar um inchaço da tireoide, dando um problema chamado de bócio. Aqui, ó. Fica essa região do pescoço que é aumentada por causa da tireoide, certo? Fica aumentada. Beleza. Outro hormônio produzido pela tireoide é a calcitonina. Ó, calcitonina. Beleza? Então, qual é a função dela? Incorporação de cálcio nos ossos. Né? Quando a calcitonina ela é liberada pela tireoide e cai na corrente sanguínea, ela aumenta a atividade de uma célula óssea chamada de osteoblasto. E o que vai acontecer? Uma retirada de cálcio da corrente sanguínea e colocação desse cálcio nos ossos. Né? A função da calcitonina é levar cálcio do sangue para os ossos, certo? E nós temos a tireoide e nós temos 4 glândulas que ficam atrás da tireoide, são as paratireoides, certo? Essas paratireoides, elas vão produzir um hormônio chamado de paratormônio, certo? Que ele vai também regular a concentração de cálcio no sangue, beleza? E a função do paratormônio, ela é antagônica à função da calcitonina, certo? Ou seja, a calcitonina ela vai levar cálcio do sangue para os ossos, né? Já o paratormônio ele vai liberar o cálcio dos ossos para o sangue, né? Quando tem pouco cálcio na corrente sanguínea, libera esse cálcio dos ossos para o sangue, certo? Beleza. Então, né, para ocorrer essa liberação de cálcio dos ossos, ele tem que estimular uma célula que é chamada de osteoclasto. Né? Formação de tecido ósseo é o osteoblasto, com B.
E a degeneração desse tecido ósseo, né? Para colocar o cálcio no sangue é o osteoclasto, né? Com C, certo? Beleza. Então, né? A gente precisa de cálcio nos ossos, mas a gente também precisa de cálcio para outras funções do nosso corpo, como a coagulação sanguínea, funcionamento dos neurônios, contração muscular, certo? Então, o paratormônio ele também é importante, né? Ele tem como função a regulação da quantidade de fósforo, também além do cálcio, no sangue, certo? Então, o fósforo também aumenta na corrente sanguínea, certo? Lembrando que os ossos também têm fósforo, né? Os ossos são formados por fosfato de cálcio. Beleza. Então, repare que a calcitonina é produzida pela tireoide e o paratormônio produzido pelas paratireoides, elas têm uma ação, né, que é inversa, né? Quando a calcitonina está alta, né, levando cálcio para os ossos, o paratormônio está baixo. Quando o paratormônio está alto, né, levando cálcio para o sangue, a calcitonina baixa, certo? Então, existe um processo aqui que nós chamamos de retroalimentação negativa ou feedback negativo, certo? Quando um hormônio ele começa a ser produzido, automaticamente ele vai inibir a produção de um outro hormônio, certo? O nome disso é retroalimentação negativa, ou seja, né, feedback negativo. E esse feedback negativo ele é muito comum no nosso sistema endócrino. E acontece também com dois hormônios produzidos pelo pâncreas. Ó, aqui, ó, feedback negativo. Certo? Texto aqui, ó. E ele acontece também em dois hormônios produzidos pelo pâncreas, né? Que é a insulina e o glucagon. Certo? A função da insulina no nosso corpo é o quê? É fazer com que as células retirem glicose do sangue e transformem essa glicose, né, em glicogênio. Né? Beleza. Estimular a entrada de glicose nas células. Então, a glicose ela é retirada do sangue, colocada dentro das células, principalmente as células do fígado, né, e transformada em glicogênio, que é a forma de reserva de açúcar que a gente tem, né? Reserva animal. Beleza. Agora, o glucagon ele tem uma função contrária, né? Então, quando você está hipoglicêmico, ou seja, sua taxa de açúcar no sangue está muito baixa, o que acontece? O pâncreas, né, ele vai jogar glucagon no sangue, que vai estimular a quebra desse glicogênio, né, que foi armazenado, e, claro, né, a liberação dessa glicose na corrente sanguínea, né, para que a pessoa, né, possa aumentar o nível de glicose no sangue, né, não ficar mais hipoglicêmica. Beleza. Quando o nível de insulina está alto, o nível de glucagon está baixo. Quando o glucagon está alto, a insulina está baixa. Então, isso é o feedback negativo, certo? Detalhe interessante é que a gente tem no pâncreas uma região que vai produzir esses hormônios, certo? Que é chamada de ilhotas de Langerhans, né? Esse nome, né, é em homenagem ao alemão Langerhans, que descobriu essa região do pâncreas, né, que tem função endócrina. Então, nessas ilhotas de Langerhans, nós temos dois tipos de células. As células alfa, né, que são produtoras de glucagon, e as células beta, né, que são produtoras de insulina. Certo? Agora, pensa comigo aqui uma coisa. Se por acaso a minha redução de insulina está comprometida, né? Eu não consigo colocar açúcar, né, glicose, dentro das células. Né? Essa secreção de insulina está comprometida, não consigo colocar glicose dentro das células. E daí, né, você sabe que esse açúcar é de fundamental importância para quê? Para a produção de ATP, né? E daí, né, essa doença, né, ela é chamada de diabetes mellitus, certo? Mellitus por quê? Porque a urina fica cheia de açúcar, né? Então, melito, entendeu? Mel, certo? E o diabetes é com relação à produção de urina, né? Então, a pessoa que tem diabetes mellitus, ela não consegue botar o açúcar do sangue para dentro da célula, certo? Aqui, ó. Vou explicar aqui. E daí, ela vai ficar com plasma sanguíneo super concentrado, né? E lembra, né, que a célula, ela perde água por osmose, certo?
E daí, se fora da célula está mais concentrado, a água vai sair da célula e ir para o plasma, né? A gente vai tentar diluir esse açúcar. E daí, essa água, né, que foi para o plasma, ela vai ser eliminada na urina do indivíduo. Né? E a pessoa que tem diabetes mellitus, ela urina bastante, certo? E outro problema dessa doença, e ela urina bastante, e urina uma urina adocicada, né? Por causa da grande quantidade de açúcar que sai junto com a urina. E outro problema é que o quê? Essa glicose, como ela não é colocada para dentro da célula, né, para produzir o ATP, produzir a energia, ela vai começar a degradar o quê? Nosso corpo vai começar a degradar gordura, proteína, né? E claro, né, que essa degradação, né, vai pegar isso dos órgãos, né? Os órgãos começam a ser degenerados, né, e você começa a ter degradação desses órgãos, falência desses órgãos, né, que vai levar o indivíduo à morte. Então, se eu não tenho o açúcar entrando dentro da célula, o que o meu corpo vai fazer? Vai fazer a gliconeogênese, que é a produção de glicose através de precursores não glicídicos, né? Ou seja, através de precursores que não são carboidratos, né? Vai usar gordura, vai usar proteína para transformar em glicose, certo? Ela vai tirar isso justamente dos órgãos. Beleza. E para tratar isso, né, o paciente tem que ficar todo dia, né, colocando insulina dentro dele. E é isso aí. Isso é a diabetes mellitus. Depois de falar do pâncreas, a gente vai falar aqui das suprarrenais, né, ou adrenais, certo? São duas glândulas que ficam acima dos nossos rins, né? E na verdade essas adrenais, a gente tem uma parte mais interna, que é chamada de medula da adrenal, né, que vai produzir certos hormônios, e a parte mais externa, chamada de córtex, que vai produzir outros hormônios. Então, vamos aqui, ó. Começar com a medula, certo? Medula da adrenal, que é a parte mais interna. Elas vão produzir os hormônios responsáveis pelo estresse, pelo comportamento de luta ou fuga, né? Então, nós temos aqui a epinefrina, né, também conhecida como adrenalina, e a norepinefrina, né? Também conhecida como noradrenalina. A adrenalina, ela é mais importante, né, do que a noradrenalina, porque a noradrenalina, ela, na verdade, é utilizada mais como neurotransmissor, certo? Do que como hormônio, né? A adrenalina, sim, que vai ser jogada na corrente sanguínea, né, para nos preparar ou para sair para a luta, né, ou para sair correndo. Beleza? Então, ela vai aumentar os batimentos cardíacos, né, para que o sangue possa circular mais rápido, né, levando açúcar e oxigênio para as células, né, produzir energia, né, para você, né, fugir ou lutar, beleza? Vai causar o aumento das pupilas, né, que é a dilatação da pupila, certo? Para que você fique mais perto, né? Vai dar aquele friozinho na barriga, beleza? Vai fazer vasoconstricção dos vasos sanguíneos periféricos, que eu não preciso, né, tá corado, né, para ir lutar ou para correr, né? Preciso de sangue, principalmente nos órgãos nobres, né? Coração, pulmão, cérebro, beleza? Daí, também, né, esse sangue vai ser levado para os nossos membros, né, tanto anteriores quanto posteriores, né, para você ficar, né, bem fight total para poder lutar, né, para poder correr, sei lá, ficar sem problema nenhum. Já o córtex da adrenal, ele vai produzir um conjunto de hormônios chamado de glicocorticoides, né? A função desses hormônios é estimular a quebra de gordura e proteínas, né, pelas células para a produção de açúcar, né, para a produção de glicose. Então, você pode dizer tranquilamente que esses hormônios estão envolvidos também no controle de açúcar, né, do nosso sangue. O principal, né, o principal corticoide é o cortisol, certo? Ó, a função dele é produção de glicose, certo? Ele vai ser secretado quando você está sob estresse, né? Porque houve lá um problema, um estímulo lá de luta ou fuga, e junto com a adrenalina vai ser liberado esse cortisol, né? Por uma simples razão que você precisa de mais açúcar, né, para produzir mais energia para ou correr ou para lutar, certo? Beleza.
Então, nosso corpo ele vai começar a quebrar gordura e proteína, né? Para transformar em açúcar, para você transformar essa energia e correr ou lutar, certo? O problema é que a gente dá uma simples fechada de carro ali, você já vê aquela situação como uma luta ou fuga. Aí você começa a liberar cortisol, né? Isso não é bom para nossa saúde, né? Vai liberando cortisol e adrenalina o tempo todo. E isso, né, em excesso tem efeitos nocivos para a nossa saúde, certo? Não é saudável, né? Ficar com taquicardia o tempo todo, né? Ficar degradando proteína, né? Gordura dos seus órgãos para a produção de energia o tempo todo, né? Isso não é saudável, certo? Beleza. O sistema imunológico começa a decair, né? Começa a ter doenças como doenças como herpes, né? Labial, certo? Então, isso tudo é problema desse cortisol, né? Que deixa a gente estressado. Então, vamos ser mais zen, vamos meditar mais, entendeu? Ficar mais de boa, certo? Beleza. E daí, a gente tem também, né? Esse outro hormônio aqui produzido pelo córtex adrenal, que são os mineralocorticoides, certo? Por que mineralocorticoide? Porque eles vão auxiliar no controle e na manutenção de sais minerais, principalmente, né, de sódio e potássio, né, no nosso corpo. O principal hormônio dessa classe é a aldosterona, certo? Nós já falamos, né, na aula de sistema excretor. E a aldosterona está diretamente envolvida no controle, né, de sódio, né, ou seja, a retenção de sódio, né, e água no nosso corpo, certo? E a eliminação de potássio. Aí, gente, uma curiosidade aqui, vocês já viram aquela mulher de, tipo assim, um bigode ou muito pelo no corpo, né? Isso provavelmente é causado pelos hormônios androgênios, certo? Que eles também são produzidos pelo córtex adrenal, aqui, ó, androgênios, beleza? Então, ali vai ser produzido estrógeno, né? Também é produzido testosterona, né? Em pequena quantidade, mas certo? Então, as mulheres, elas também produzem testosterona em baixa quantidade, através, né, do córtex adrenal. Porque a mulher não tem testículo, então ela só produz por lá. Beleza? Certo. Daí, falando aqui das adrenais, né? Nós temos as gônadas, né? Que vão produzir os hormônios androgênios, certo? Que a gente tem os testículos produzindo testosterona, né? Responsável pelo desenvolvimento das características sexuais no homem. Nós temos os ovários, né? Que vai produzir estrógeno e progesterona, que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas, certo? E a gente tem também o estrógeno e a progesterona, né? E essa progesterona vai estar mais envolvida no ciclo ovariano, né? Principalmente na produção, no crescimento e vascularização do endométrio, né? Que é uma camada do útero, certo? Beleza. Esses hormônios androgênicos, eles são extremamente importantes, né? Também para a determinação do sexo do indivíduo, né? Não sei se você sabe, mas até a sexta semana de gravidez, todos nós somos mulheres. Só que aí, se você tem os cromossomos sexuais XY, né? Esse cromossomo Y ele vai estimular a produção de testosterona e aí os órgãos começam a se transformar em órgãos masculinos, certo? Só que às vezes esse controle hormonal, durante o desenvolvimento embrionário, ele falha. E aí pode originar indivíduos chamados de intersexuais, né? São casos raros, né, que são conhecidos aí como hermafroditas. Nesse caso, é devido à falha na produção hormonal, né, a pessoa acaba nascendo tanto com o testículo quanto com o ovário, né? Outro caso são os pseudo-hermafroditas. Né? Nesse caso, o que acontece? O testículo do cara, que é XY, ele é insensível ao estímulo para a produção de testosterona. E aí o que acontece? Que esses testículos eles ficam dentro do indivíduo, né? Mas toda a genitália externa é uma genitália feminina, beleza? Então, né?
Beleza, gente. Assim, sistema endócrino não é uma coisa difícil, né? Parece difícil, mas não é, certo? Então, para auxiliar vocês construam uma tabelinha, né, com as glândulas e os seus hormônios, né, determinadas funções, certo? Beleza. Daí, né, você faz ela bem coloridinha, vai ficar bem facinho de você aprender o sistema endócrino. Beleza. Terminamos aqui, certo? Aí eu queria só resolver umas questões da apostila, certo? Os nossos últimos exercícios de fixação, certo? E eu vou ler aqui, ó. Como eu digo, né? É importante, né, que vocês parem o vídeo, né? Resolvam primeiro. E os exercícios estão no Drive, eu coloquei lá, tanto a apostila, né, minha parte de biologia, quanto o gabarito, certo? Aí eu vou ler aqui para vocês. São 5 questões. O gráfico a seguir representa a variação do índice glicêmico após a ingestão de 2 alimentos, né? Mesma quantidade pela mesma pessoa, mas em momentos diferentes. A linha pontilhada representa o alimento A, enquanto a linha contínua representa o alimento B. A análise do gráfico nos permite afirmar corretamente que o alimento B não afeta a concentração de glicose na circulação sanguínea? Afeta, né? Comeu ele aumentou a glicemia, então afetou. O alimento A não possui carboidratos em sua composição. Possui, aumentou a glicemia. O alimento B ajuda a emagrecer, pois estimula a liberação de adrenalina. Não, né? Estimula a liberação de insulina, isso sim. Aumenta a glicemia, a insulina vem junto. E a D, o alimento A estimula a liberação de insulina na circulação sanguínea. Sim, dá um pico de glicose, né, um pico de glicemia, né, vai vir insulina para poder colocar essa glicose dentro da célula. Então, primeira questão, a resposta é a letra D. Segunda, em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos. Quando ocorre diminuição da ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo, com consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento da produção de angiotensina 2, que por sua vez atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo, né? Então, a menor ingestão de sódio vai ter um menor volume sanguíneo, né? Vai diminuir a pressão arterial. Isso vai fazer o quê? Que aumente a angiotensina 2, que vai agir nas adrenais, na hipófise e nas arteríolas, né? Com base no exposto, assinale as alternativa que apresenta o efeito da angiotensina 2 nas adrenais, na hipófise e nas arteríolas. Beleza. Secreção de aldosterona pelas adrenais. Secreção de aldosterona vai aumentar, né? Vai aumentar. Porque se eu tiver mais aldosterona, eu vou ter uma maior reabsorção de sódio e água, vai aumentar a minha pressão, certo? Então, vai aumentar. Então, estamos entre A e E, né? Secreção de vasopressina, né, ADH pela hipófise, também vai aumentar. Se eu tenho um hormônio antidiurético, eu vou urinar menos, minha pressão vai aumentar. Por quê? Porque eu tenho um volume maior dentro do meu corpo de água, que eu não urinei. E o diâmetro das arteríolas, né, vai acontecer a vasoconstricção. Olha o nome do hormônio, vasopressina. Então, vasoconstricção, né? Vai acontecer uma constricção das arteríolas. O diâmetro vai ficar menor. Então, aumenta a secreção de aldosterona pelas adrenais, aumenta a secreção de vasopressina pela hipófise e acontece uma diminuição do diâmetro das arteríolas, né? Uma vasoconstricção. Resposta letra E. Terceira. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizado pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. A gente tem lá o esquema, né? Aí tem assim, ó. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e da glândula indicadas em... Vamos lá. Ó, perda de cálcio dos ossos. Quem é que vai fazer com que o osso perca cálcio e esse cálcio seja levado para o sangue? Qual é o nome do hormônio? Paratormônio, né? E quem é que libera? É a paratireoide, certo? Então, letra D. Paratormônio é o hormônio e a glândula paratireoide. Beleza, falta só mais duas. Essas duas aqui sobre o pâncreas, certo?
O pâncreas é uma glândula mista que apresenta regiões de função endócrina denominadas de ilhotas de Langerhans. Nessas ilhotas existem células-alfa produtoras de glucagon, células beta produtoras de insulina, células delta que produzem somatostatina e células PP, que produzem um polipeptídeo pancreático. É conhecido que a insulina e o glucagon atuam regulando a glicemia. Os hormônios agem através de receptores específicos de alta afinidade. Um dos distúrbios típicos de glicemia é a diabetes mellitus, tipo 1, certo? E tipo 2. O controle da glicemia ocorre da seguinte maneira. Aí tem um esquemazinho todinho, né? Aí pergunta assim, suponha que uma pessoa seja diabética tipo 1 e não esteja fazendo o controle da doença. Ela ingeriu carboidratos como amido, sacarose e lactose. Após a digestão e absorção dos carboidratos, espera-se que ocorra o bloqueio das células alfa, não tem nada a ver com células alfa. Que vai ter a ver com a insulina, são as células beta. Seja liberado glucagon, não. Tem nada a ver. Aconteça a ligação entre insulina e os receptores específicos? Não, por quê? Vai acontecer essa ligação se a pessoa não fosse diabética, né? E facilita a entrada de glicose nos hepatócitos do fígado, não glicogênio. D. Não ocorra a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, promovendo hiperglicemia e gliconeogênese. Perfeito. E a letra E. Aconteça uma redução da sensibilidade dos tecidos à insulina. Isso é a diabetes tipo 2, né? Essa redução da sensibilidade. A diabetes tipo 1 é isso aqui, ó. Não ocorra a liberação de insulina, né? Porque pela destruição, né, das células beta do pâncreas, certo? E daí, né, vai promover uma hiperglicemia, né? Porque vai ficar muita glicose do lado de fora da célula. E uma gliconeogênese, né? Porque a célula pensa que não tem glicose, né, para ela, e ela vai começar a quebrar proteína, gordura, para transformar em carboidrato, em glicose. Então, aqui é a letra D, certo? E a quinta questão, a última. Controle da taxa de glicose no sangue é feito por dois hormônios, a insulina e o glucagon. Certo? Sobre esses dois hormônios, é correto afirmar que ambos são produzidos no fígado? Não, no pâncreas. A insulina é produzida no pâncreas e sua ação diminui o nível de glicose no sangue. O glucagon é produzido no fígado? Não, os dois são no pâncreas. C. Ambos são produzidos no pâncreas? Perfeito. Mas provocam efeitos opostos. A insulina provoca a diminuição do nível de glicose, né? E o glucagon aumenta. Perfeito. Letra D. A insulina transforma o glicogênio em glicose? Não, que vai ser o glucagon. A letra E. Ambos são produzidos no fígado? Não, ambos são produzidos no pâncreas. Então, letra C é a correta. Ambos são produzidos no pâncreas, mas provocam efeitos opostos. A insulina provoca a diminuição do nível de glicose, né, no sangue, e o glucagon vai provocar o aumento, certo? Então, gente, obrigado aí, né, pela atenção de vocês. A gente encerra aqui a apostila 3, certo? Aí, eu vou deixar lá no Drive algumas questões, né, para vocês fazerem, né, treinarem. Estamos na reta final aí para o Enem, né? E bons estudos, né? Qualquer dúvida, podem falar comigo, meu número está lá no WhatsApp, né, nos grupos lá. É isso aí, gente. Valeu!